Hoje, um evento especial, porque a gente recebe o nosso primeiro poeta. De todos os 15, é o único poeta que entrou nessa série, que é o Ricardo Aleixo, que é poeta no sentido amplo, no sentido de fazedor de arte, porque ele trabalha com a linguagem em todas as formas possíveis e impossíveis também. E ele está lançando hoje esse livro bonito, Mundo Palavreado. Por favor, Ricardo, pode subir ao palco. Seja bem-vindo. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia: filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar. Quando o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o mar, mesmo sabendo que ela foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem, lá em casa, me sentei para conversar com as minhas duas meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém no vento uma palavra jogar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar como roda ainda hoje, quando, para me sustentar, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento. Essa coisa de jogar palavra no vento, palavra no ar, isso veio de onde? De onde veio esse seu contato com a palavra? Minha mãe. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Ela não sabia, talvez, que era isso que ela estava fazendo, mas é a voz humana que eu mais ouvi. Do dia em que eu nasci, ou do dia em que eu fui concebido, até a morte dela em 2005. Mentira, 2009. É a voz humana que eu mais ouvi em diferentes situações linguageiras, cantando músicas tristes, cantando músicas alegres, chorando, conversando, contando casos. Provavelmente é a marca mais forte que eu tenho, a influência mais forte que eu tenho em termos de exploração daquilo que o teórico Paul Zumthor chama de vocalidade, em oposição à oralidade. Oralidade é qualquer uso da voz, enquanto vocalidade é um uso intencional de certos recursos vocais. E isso tudo veio da minha mãe. A diferença entre voz falada e voz cantada, entre voz falada na conversa espontânea e voz na leitura, a leitura de um texto religioso, a leitura de um texto cômico, o relato de um filme. Eu tenho tudo isso muito vivo, além de ter as várias gravações que eu fiz com ela, né? Então, é minha escola. E como que, a partir dessa escola, que era sua mãe, você chegou até a poesia? Assim? Teve o futebol antes. Minhas escolas são nem um pouco ortodoxas, porque eu comecei, na pré-adolescência, a me interessar por futebol, e antes que eu aprendesse a jogar, toda a minha atenção era voltada para as transmissões dos jogos. Para nós, brasileiros, que temos esse gosto barroquizante, não é, pela linguagem, e o futebol é entendido por nós como linguagem, é uma linguagem corporal. Obviamente que os locutores, que nós chamamos de narradores,
Isso não é só um erro, não é só uma imprecisão, né? No caso do futebol brasileiro, onde se inventa o futebol arte, é mais apropriado mesmo falar de narração do que de mera locução, de mera transmissão, porque esse elemento de vocalidade que eu mencionei com relação ao posuntor, essa diferença entre vocalidade e oralidade, nas transmissões de futebol é muito presente isso. Basta você ligar a televisão sem som e acompanhar o mesmo jogo pelo rádio para você entender o papel, a fixação de estruturas vocais muito rigorosas e livres ao mesmo tempo por parte dos narradores, né? Então, aquilo me fascinava. Nós não tínhamos televisão. Eu ouvia os jogos mais infames, mas, mesmo esses jogos, era possível reconstituir, em tempo real, ali na imaginação. E aí, poucas vezes eu tinha a chance de ver revistas esportivas e tomei gosto, por meio das transmissões, pelo jogador que depois, quando eu vi na televisão, me pareceu a coisa mais bonita que já aconteceu num campo de futebol, que era o estilo de jogo do Ademir da Guia. Depois eu conheci o poema de João Cabral dedicado a ele, tem crônica de Décio Pignatari, em que chama de Ademirável da Guia. E eu fui formando um gosto muito grande pelo Ademir e aprendi a jogar futebol quando peguei uma revista Placar, no início dos anos 70, que tinha uma sequência de jogadas do Ademir, ele batendo a bola no peito, deixando ela correr para o gramado e tocando nela, finalmente, com os pés. Então, durante semanas, eu fiz aquilo, eu recortei aquilo e fui para um terreno baldio até aprender a fazer aquilo, né? Então, minha mãe, Ademir da Guia, e só depois que eu fui entrar em contato com os poetas, que eu já lia nos livros escolares, mas não tinha grande interesse. Poesia não me chamava muita atenção, porque faltava algo nela. O silêncio extremo da poesia me incomodava. E as pessoas que me apresentavam a poesia, seja na sala de aula, seja nas raríssimas outras situações em que eu poderia ouvir algo que eu identificasse como poesia, não tinham também nenhum talento especial tanto para me fazer ouvir a voz daqueles poemas, quanto para entender que o silêncio também é música no poema, né? Então, me lembro especialmente de um professor de matemática, estudei aqui no IMACO, aqui no Parque, no segundo ano do segundo grau. Matemática era a disciplina dele, e ele gostava muito de poesia. Ele falava o que ele estava lendo naquele momento. Então, ele lia muito João Cabral, de Melo Neto, e, às vezes, ele leu. Em algumas aulas, ele leu para nós, mas não me interessou muito. Me interessou muito foi quando ele apresentou uma série de poemas concretos. Ele tinha uma voz muito grave, e é possível que tenha sido a primeira vez que eu ouvi um poema concreto. O que foi muito rico para mim quando eu entrei em contato com as teorias dos concretos e li a bela palavra que eles emprestaram do léxico do James Joyce, verbivocovisualidade. Eu pude entender qual que era o papel da voz na estruturação dos poemas concretos, graças à memória das leituras desse professor. Porque o professor de português que eu tive, que mais me marcou, ele usava os Lusíadas de Camões para nos punir. Se ele entrasse na sala e escutasse aquela algaravia, enquanto nós não parássemos, não começássemos a fazer silêncio, ele continuava a ler páginas e páginas dos Lusíadas. E a sua formação como poeta, e até chegar à poesia, se não me engano, você se tornou poeta de fato nos anos 90? Não, eu comecei a publicar, está fazendo 30 anos agora que eu tive meu primeiro poema publicado. Um poema dedicado a Afonso Ávila, Aquele Olhar de Leitor, que saiu numa página inteira do suplemento literário, quando trabalhavam na equipe de redação nomes como Sebastião Nunes, que era o designer gráfico, tinha o Paulinho Assunção, tinha uma equipe muito boa lá. E eu lembro que eles deram uma entrevista ao Estado de Minas, desafiando os novos poetas a
ocupar a cena. Aí eu peguei uma fornada de poemas e falei, pronto, estou aqui. E eles publicaram, e, para minha surpresa, além de publicar com esse destaque, para mim, para o menino que eu era como se, de repente, eu tivesse ver um poema meu ocupando página inteira no suplemento, era o mesmo que se eu tivesse mandado uma música feita ao violão e o Tom Jobim fizesse o arranjo, né? Quando, uns 6 meses depois, eu sou muito lento, sempre fui. Uns 6 meses depois, eu fui lá na redação para agradecer, e o Pascoal Mota, que era o secretário de redação, me perguntou assim: você já foi receber pelo poema? Eu falei, como assim? Achei até que eu tivesse que pagar para publicar. Não, passa lá na secretaria. E tinha algo equivalente a um salário mínimo. Como eu não tinha ouvido ainda toda essa conversa mole de que poesia não vende, ninguém gosta de poesia, então eu acreditei que era possível ganhar pelo menos um salário mínimo por poema, né? Me lasquei, claro, mas foi bom ter vivido essa experiência. E você passou a viver da poesia quando? Conseguiu viver? Amanhã. Passei a viver da manhã. Sempre amanhã. Eu vivo da poesia na mesma medida em que o músico vive da música. Não é o disco que o músico vende que vai lhe dar dinheiro. Não é uma gama de situações que envolve o show, que envolve sempre um papo, a composição de trilhas sonoras, né? Então, eu organizei, desde muito cedo, um esquema de vida coerente com a minha formação não consumista e anticapitalista, que permite que eu viva razoavelmente bem com aquilo que, para a grande média dos escritores brasileiros, é muito pouco. Mas, para quem vem de uma família pobre como a minha, é o que eu preciso. Quero, obviamente, ter cada vez mais oportunidades de me concentrar mais extensivamente na criação. Eu quero fazer jus à existência do meu laboratório, né? E ficar lá mais tempo, até que ele se transforme num lazeratório, que eu possa mais me divertir mesmo do que tentar ficar levantando grana o tempo inteiro, né? Mas qual que era a pergunta mesmo? Eu comecei a devagar. Quando você passou a viver da poesia? Na verdade, foi amanhã. Eu sempre vivi dela, porque a organização desse entorno levou sempre em conta o fato de que eu sou poeta. Quer dizer, os empregos formais que eu já tive e todos os convites que eu recebi para fazer outras coisas, trilha sonora, vídeo, conferência, dei aula durante muito tempo, tudo isso partiu do fato de eu ser reconhecido como poeta. A sua poesia, nesse livro está muito claro, ela tem muito de música, também na forma como você apresenta essa poesia ao vivo. Na sua formação, você teve algo de musical? De onde vem essa coisa rítmica toda? Eu tive iniciação musical no colégio com 11, 12 anos. Depois, por volta dos 17, quando eu comecei a escrever a minha primeira série de poemas, veio junto também uma primeira série de canções. Aí, ali pelos 19, 20 anos, eu comecei a tocar violão e resolvi estudar sozinho. Da mesma forma como eu já estudava poesia sozinho. E estudando isso em meio a outras coisas. Em 79, eu decidi sair da escola de vez. Eu entendi que eu precisava ter mais tempo para estudar, e a escola ocupa muito, a gente não dá tempo para estudar. Então, eu precisava ficar em casa estudando. E meus pais, até hoje, eu não consigo entender de onde veio tanta sabedoria da parte deles, que nunca ouvi nenhuma palavra de recriminação. Talvez até tenham dito, mas eu estava ouvindo outra coisa e não prestei atenção. Pelo contrário, sempre me estimularam quanto a isso.
Então, eu estudava tudo, assim, estudava mesmo, todo dia. Tinha 2 horas para estudar semiótica, 2 horas para filosofia, 2 horas para teoria da literatura. E a música entrou nesse campo também de explorações, né? Mas nada disso me apontando um caminho profissional. Eu não estudava para ser um profissional disso, não. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas sabia que deveria aproveitar a oportunidade de organizar o espaço da casa, organizar o espaço. Eu tinha um quarto só para mim, tinha a chance de ter uma biblioteca pequena, mas minha irmã, que estudava letras, comprava livros para ela e me passava. Eu praticamente fiz o curso de letras da Federal junto com a minha irmã, porque ela compartilhava comigo as coisas que ela lia, né? E depois estudei um pouco mais, fiz cursos regulares, não cursos regulares, né, mas cursos intensivos de técnica vocal, de composição de trilha sonora, essas coisas mais específicas assim. Mas estudo muito até hoje, música. Nesse período de estudos e também fora dele, você chegou, tenho certeza que deu de frente com uma tradição imensa na poesia, e quando se sugeriu, se pretendeu ser um poeta, primeiro, aonde você bebeu nessa tradição e em qual momento e em qual lugar você achou que se encaixava dentro dessa tradição da poesia e da tradição que ainda está sendo feita agora, está sendo criada? Eu aprendi a ler poesia lendo a Poesia Concreta e o plano piloto da Poesia Concreta. Durante mais de 2 anos, eu só li isso. Eu li os concretos e as fontes deles, o chamado paideuma, que é a palavra posta em circulação pelo Ezra Pound para dizer daquele conjunto, daquele elenco básico de autores e estilos, né, que formam uma hipótese de criação, uma tendência, né? Então, eu esgotei o assunto. Ali, pelos 21 anos, eu me autorizei a ler outras coisas que não fosse isso, né? Então, eu lia com muito pouco interesse o que não coubesse nessa ideia restritiva dos concretos. E li e restringi o meu campo de aceitação, né, de relação com tudo mais que havia na poesia de forma prazerosa, não foi uma coisa assim. Eu sabia que, em algum momento, eu ia me interessar por outras coisas que já começavam a me cutucar ali por meio da música. Então, porque pode ser dado como incoerência você gostar de Augusto de Campos e de Luiz Melodia. E era assim que eu fazia. Então, só que eu era 2 naquele tempo, um que fazia canções e o outro que fazia poesia. Mas os 2 estavam aguardando o momento de virar um só, o que aconteceu ali já por volta dos 24, 25 anos, em que eu comecei a entender que eu poderia fundir esses planos todos. Foi importante para isso conhecer outros artistas que tinham trabalhado já desde os anos 70. Algumas possibilidades de mescla do repertório da canção e dessa poesia mais experimental. Quer dizer, Walter Franco, que eu sempre ouvi, o Jardim Macalé, e os primeiros discos de Belchior, que tem poemas que são rigorosamente concretos, mas compostos ali nessa lógica de violão e voz, numa coisa cantante, nada sem aquela dureza que nós associamos aos poemas concretos, né? A coisa foi ficando mais livre para mim a partir do momento que eu identifiquei dentro da canção brasileira e o tropicalismo, a face menos conhecida do tropicalismo também, que são as peças sonoras compostas pelo maestro Rogério Duprat, nos discos de Caetano e Gil, aquelas colagens, tudo aquilo me fascinava muito. E abrindo também para a leitura de outros poetas e escritores, em geral, como o Agripino, Zé Agripino de Paula, que eu li muito naquele momento, um filósofo como o Luiz Carlos Maciel. Comecei a me oferecer uma salada mesmo de opções que não caberiam, não deveriam caber, não estavam presentes no paideuma concreto. E os estrangeiros todos,
E o passado, né? Gregório de Matos, os Árcades. Eu comecei a ler mais livremente. A gente vê que o livro também ele tem muita referência cultural, assim, de escritores e autores e músicos. Eu só fazia isso, rapaz, eu ficava só lendo o tempo inteiro. Chegamos nesse livro, Mundo Palavreado. Como que surgiu a ideia desse livro? De fazer essa coletânea, selecionar esses poemas e adicionar os novos aqui. Rapaz, eu esqueci de treinar o que eu ia dizer quando me perguntassem isso, porque é uma longa história que passa pelo afeto. Eu tenho um amigo muito querido chamado Francisco Marques Rocha, chamado por todo mundo. Eu chamo de Chico, Chico dos Bonecos. Cadê o Chico? O Chico está ali. O Chico é o grande responsável pela existência desse livro, porque é um homem de muita paciência, é um homem que ele teve... o livro começou a ser feito, fiz um contrato com a editora Peirópolis, e uma outra amiga querida, Luciana Tonelli, também poeta, ela começou a desenhá-lo comigo. E aquela história de eu ser muito lento ganhou impulso, quer dizer, deve ter perdeu o impulso, na verdade, nos últimos anos, quando a lentidão passou a ser um valor filosófico mesmo para mim. Então, já tenho um contrato assinado, o contrato prevê que pode ser até, sei lá quantos anos, não vou ficar preocupado com isso, porque eu não tinha muita clareza do que poderia ser um livro nas condições conversadas ali inicialmente. Um livro que cativasse esse leitor, esse chamado neoleitor, leitor jovem, que não é exatamente alguém treinado em leitura literária, mas que precisa ser cativado. E a ideia básica era essa, pescar na minha obra anterior poemas que tivessem uma propensão para o diálogo com esse não-leitor. A Luciana fez uma primeira parte do trabalho muito legal, mas eu não cumpri a minha parte. Eu estava às voltas com outras coisas, até que ela saiu da editora, o Chico assumiu, e aí eu entendi o que é um editor. Eu descobri que eu não posso mais editar meus livros. Eu edito bem livros alheios, mas os meus não, sou muito incompetente. E o Chico é que mostrou como eu sou incompetente, porque eu mostrava para ele, ele veio 2 vezes de São Paulo, lá em casa, passou o dia inteiro assim. Eu mostrava para ele coisas que eu nunca tinha tido coragem nem de reler, de tão ruins que eu achava, e ele me mostrava que aquilo tinha valor. Eu mostrava para ele um poema que me fazia me sentir poeta, e ele... Então, agora eu estou com esse problema de pensar os próximos livros sem o Chico. Você vai estar comigo, né, Chico, nos próximos? Então, porque foi foi uma alegria muito grande poder ver, poder ter esse retorno. A canção, fazer canção, tem um lado mais tranquilo, no sentido de que a verdade da canção é mais imediata, né? Você começa a cantar, a pessoa já vai saindo, ou começa a dançar, ou canta junto e tal. O poema leva um tempo maior, né? Então, não dá muito para arriscar fazer chegar ao público uma coletânea de poemas que você não sabe muito bem por que estão ali. E o Chico me ajudou a entender isso. Porque, não só porque eles deveriam estar no mundo palavreado, como porque é que eles estavam também no festim, na roda do mundo. O que eles tinham ali que me escapou no momento da confecção daqueles livros todos, né? E é uma coletânea, eu não conheço outra que tenha, inclusive, poemas do livro inédito, né? O próximo livro que eu lanço em março, Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, ele emprestou 2 ou 3 poemas aqui para o mundo palavreado. É um livro que tem muito de infantil também, né? Eu tenho muito de infantil. É por isso que o livro... Você pode ler mais um poema para a gente? Você me empresta o seu livro? Quanto mais humano passa a bola, bem mais dono dela ele se torna. Ela é a dona dele e quase humana, aos pés do humano é certo que retorna.
Quanto mais o humano passa a bola, mais ela se apega ao pé do humano. O humano toca nela com carinho e ela deixa o humano mais humano. O humano se desloca pelo campo para receber a bola mais à frente. Enquanto não volta aos pés do humano, ela vai com outro, alegremente. A gente vê, pelo menos eu observei nas suas poesias, algo sobre família, talvez não família, mas ancestralidade. Houve da sua parte uma busca de uma ancestralidade, não só ao escrever, mas ao se compor como um poeta? A composição como poeta ela é simultânea à tentativa de composição como sujeito, né? Eu sou grande leitor do biólogo, pensador Humberto Maturana, que estabelece com muita riqueza, com muita pertinência, a similitude entre poieses e autopoieses. Não tem nenhum texto meu escrito numa situação que não fosse de crise mais ou menos aguda, mas, de todo modo, algo que se relacionasse à questão do ser e estar aqui e agora. Na melhor das hipóteses, o poema teria que reverberar essa inquietação pessoal. E isso, engraçado, eu nunca tinha pensado nesses termos, né? Ter convivido com meus pais, que foram as duas pessoas mais admiráveis que eu já tive a chance de conhecer, significou a possibilidade de pensar a ideia de ancestralidade não como é comum a boa parte dos negros no Brasil pensar numa África mítica. A minha África é a minha casa. E pensar também, a partir do momento que foram nascendo os filhos, né? A mais velha, minhas filhas ali, a Iná, a Flora e o Ravi, que não está aqui, foi o momento que eu comecei a pensar também na ancestralidade, não como aquilo que está dado, mas a partir da poética da cosmogonia africana. Ancestral também é aquele que ainda não veio, né? Então, é isso que determina a circularidade dos tempos, a circularidade e a superposição dos tempos. Então, é muito natural para mim, hoje, pensar que os poemas que estão, por exemplo, neste livro, eles são tanto fruto de um labor diário, incansável mesmo, como parte desse processo de pertencimento a um mundo que começou muito antes de mim, vai sobreviver à minha passagem por aqui. Eu não sou religioso, mas entendo cada vez mais a poesia como o lugar de afirmar determinadas coisas que escapam até o meu desejo de dizer sobre elas, né? Com certeza, eu me perdi em relação à sua pergunta, mas é que eu comecei a gostar tanto de falar dessas coisas que me provocam a continuar acreditando nessa arte sem futuro, que é a poesia, que eu precisava ter dito. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu não gostaria de não ser muito acadêmico ou extemporâneo. Você acabou de dizer que não tem um lado religioso, parece que você na sua poesia você não revela muito essa preocupação com o transcendente, com o absoluto, ou provavelmente com Deus, vamos dizer assim, mas a sua poesia, desde o início, eu venho já acompanhando o seu trabalho, é uma crise permanente, é um vir a ser que nunca sendo, né? É um vir a ser contínuo. E eu gostaria de saber como é que você se relaciona, mesmo tomando uma posição de não acreditar, vamos dizer, em Deus, ou não ser religioso, como é que você lida com o transcendente? Como é que esse processo de crise constante da sua poesia,
entendendo que há também uma distância entre quem escreve e o próprio texto. Como é que você coloca essa questão? Como é que você se relaciona com o transcendente? E um dos poemas desse livro, é o 7, você fala em Lúcifer, em Deus, e no Deus do Egito, em Zé do Diabo. Você mistura esses elementos todos. Mas como é que o eu lírico, e aquele que criou, se relaciona com essa questão do transcendente, com essas questões assim, místicas, espirituais, religiosas, e de uma forma mais abrangente que eu gostaria que você falasse? No caso de Deus, Lúcifer, que no poema, inclusive, ganha outra prosódia, vira Lucifer, você está se referindo, Marco Antônio está se referindo ao poema Duas Linhas Paralelas e Uma na Diagonal, que é um poema escrito para um espetáculo de dança, foi um poema para ser dançado, né? Então, me interessava, esses nomes todos, eles entram ali por razões de homofonia. Eu precisava de palavras sonoras, bem marcadas, né? E só. Em outros momentos, será possível perceber uma relação mais aberta com o transcendente, mas nunca a partir de uma lógica religiosa. Porque, quando eu digo que não sou religioso, não quer dizer que eu não sou espiritualizado. Eu, cada vez mais, sou cada vez mais. Quanto mais me atirei às performances, ao estudo e à prática das performances, mais me percebi ligado a outras dimensões da vida e do humano, que não dá para fazer caber numa explicação muito lógica. O que eu digo que não tenho é uma filiação religiosa. Eu não sinto falta de ter uma filiação religiosa, nem mesmo de acreditar em Deus ou em deuses. Mas não acho tampouco que o que nós definimos por falta de nome melhor como ser humano é satisfatório. Ter observado minha mãe por tanto tempo, ter tido a felicidade de conviver com ela por tanto tempo, me permitiu pensar também na questão da linguagem. Como que a linguagem, para mim, ela nunca foi elemento de uma herança. Como negro e como pobre, a linguagem ela passou a ser, ela foi sempre, para mim, o lugar de uma disputa. A disputa pelo direito de produzir linguagem também. Não apenas assimilar uma linguagem que é dada, que é imposta, mas de produzir e tentar alterar os termos de circulação das linguagens, da língua e das linguagens correntes, né? E minha mãe encarnou isso como uma mulher que pôde... Ela estudou até a 4ª série primária apenas, meu pai também, mas eram pessoas inteligentíssimas, aquelas pessoas que você percebia nitidamente o quanto foram sufocadas pela impossibilidade de estudar regularmente, mesmo que não fosse estudar a partir do sistema formal, que tivesse possibilidade de se expressar por outras vias. Simplesmente não havia isso. A linguagem, no Brasil, é um apanágio das classes alta e média. Então, ela era aquela que estava, ele, meu pai também, aqueles que estavam condenados a não ter nem acesso. Eu entendi isso, não sei a partir de quais premissas, não sei o que me permitiu. Creio que entendo um pouco quando eu penso que a ideia de inteligência, de fluidez verbal, de coerência textual, coesão e coerência textual, não me veio dos livros, mas me veio ouvindo meu pai e minha mãe. Foi muito inquietante, quando eu comecei a frequentar o meio literário, perceber que boa parte dos escritores não faria frente a uma conversa com minha mãe, em termos desses valores todos que eu coloquei. Talvez conseguissem até silenciá-la pelo tanto que leram, pelo que conheciam e tal, mas as conversas entre escritores não são necessariamente conversas inteligentes. Isso me impressionou muito, como que escritor pode ser burro também. Tem muito escritor burro.
e pedante no Brasil. No mundo inteiro tem. Então, o cara devora esses franceses todos, de nome difícil, os russos todos, e sai ali com esqueminhas sendo repetidos, né? Então, o que mais me interessou num momento em que eu comecei a ler, por exemplo, o Zumthor, que eu já mencionei aqui, foi poder identificar na minha mãe alguns dos exemplos que ele dava lá. Eu não estava nem estudando minha mãe, não. Estava simplesmente pensando como que a forma dela, que não era dela apenas como indivíduo, mas ela participou de várias situações sociais que a qualificaram para ser daquele jeito e não de outro, né? Ela, além de ter qualidades que eram dela mesmo, ela participava de coros, de grupos de jovens e tal, que tinham práticas para-artísticas que a qualificaram daquela maneira, né? E isso tudo, de alguns anos para cá, eu diria de uns 15 anos para cá, começou a voltar com muita força para mim, à medida que eu comecei a me interessar por questões, como nós já conversamos a respeito disso, a etnopoética, por exemplo. Eu tinha uma birra com a etnopoética por causa do termo etno. Mas eu comecei a ver como que tudo é mais rico no plano teórico da etnopoética do que o nome. Então, superado isso, eu passei a me questionar, quer dizer, o tipo de poesia que eu fazia, que lugar que era ocupado pela África, pelas textualidades africanas, pelas textualidades afrodiaspóricas, de modo geral, e entendi que o que menos me interessava aí era esse lado da crítica, o lado dito rebelionário, sempre muito raivoso, mas mal estribado em termos estruturais. Então, quando eu descobri, tanto nos poetas africanos quanto nos antilhanos e alguns norte-americanos também, processos de escrita que não me levavam a lançar ao mar, a jogar fora, a abrir mão de tudo aquilo que me formou como poeta, abriu-se aí um caminho que eu considero interessante para o tipo de coisa que está, por exemplo, no mundo palavreado. Mas é um processo que está em aberto e que eu acho que o meu melhor com relação a isso ainda está por vir. Ainda estou tateando, mas é um caminho do qual eu não pretendo abrir mão mais, porque ele informa sobre o que eu já fui, sobre o meu processo de tentativa de aquisição de um saber, de uma competência, mas, ao mesmo tempo, me exige respostas contínuas para coisas que eu não domino ainda. É uma luta cotidiana. Quanto a espaços públicos, todos eles têm oferecem um número incontável de dificuldades. Acho que viver na cidade, viver na polis, é viver as dificuldades, mas não acredito que viver na selva seja muito diferente também. Então, viver é algo que oferece dificuldades contínuas, cada vez mais amplas. O que eu posso dizer é que, entendido o caminho da poesia como o caminho que eu queria trilhar, tudo mais ficou secundário. Não tem heroísmo nenhum nisso. Até porque heroísmo teria se eu falasse assim, ó, eu virei roqueiro, boxer, vou ganhar grana. Mas o cara escolher poesia é digno quase de pena, né? Por quê? Com tanta coisa para escolher, né? Porque eu me atirei. Quero fazer o melhor dentro dessa arte que eu escolhi. Mas me pergunta até hoje, por que eu não escolhi algo que dá dinheiro? Não sei a resposta, e a resposta não é porque não gosto de dinheiro, apesar de me dizer anticapitalista. A questão não é gostar de dinheiro, não gostar de dinheiro, mas entender o papel simbólico e prático do dinheiro. Mas, para mim, a questão foi resolvida lá atrás. Escolher algo, como a poesia, que vai exigir muito, talvez não dê nada, mas me inventou, a poesia me inventou. O desejo de ser poeta
que entendam que não há nenhuma humildade nisso que eu vou dizer agora. O desejo de ser poeta em mim é muito mais forte do que a autoimagem mais generosa que eu possa fazer. Eu quero ser poeta. É um desejo muito forte que é renovado a cada dia. Então, a possibilidade de manter esse desejo como chama é que me move. Não a constatação de que, mesmo tendo vencido tantos obstáculos como aparecem a cada dia, isso não me faz. Tanto que várias vezes eu faço dedicatórias em que eu falo da minha talvez poesia. É porque talvez mesmo está lançada ao mar, numa garrafa, que pode interessar alguém, pode não interessar. Que também não sei se é despretensiosamente, porque senão nem lançava, né? Alguma pretensão tem. Mas seguramente não é a pretensão daquele que se sente. Diziam num debate, uma vez em São Paulo, alguém falou assim, começou uma pergunta para mim, dizendo assim: o Arnaldo Antunes é o poeta mais completo do Brasil. Aí eu interrompi e falei: eu sou o mais incompleto. Porque, se eu fosse completo, eu não tentaria tantos caminhos. Eu ficaria num só que une isso tudo. Então, essa ideia de completude, para sintetizar a resposta, ela simplesmente não me interessa. Não é por não sei por que não é, mas eu sei que é por achar que posso me compor como sujeito, que eu me dedico a isso, com as dificuldades todas inerentes a esse ofício, né? Que eu acho que concordo com Augusto de Campos, a arte da poesia é uma das mais elevadas criações da humanidade. E tem que ter dignidade para lidar com isso. É o que eu tento fazer. Ricardo, você é um sujeito pobre e negro, de origem pobre e negra, que conseguiu, a partir conquistar com garras o seu domínio da linguagem e, a partir disso, se libertar ou se prender mais ainda, não sei. Mas você tem na sua poesia, no seu trabalho, a intenção de introduzir pessoas excluídas desse universo, dessa linguagem mais complexa? Você ainda vê a poesia como uma coisa de poetas, para poucos leitores? Você tem a intenção de incluir gente, de trazer pessoas excluídas dessa linguagem? Não, jamais faria isso. Nem com a poesia, nem com essas pessoas. Poesia vamos pensar um pouco na poesia como uma paixão. Não existem programas públicos de incentivo à paixão, né? Ou, se existem, eu não conheço. Porque é da ordem do incalculável, é da ordem do imprevisto, é da ordem do estar no mundo, estar à solta no mundo, com disponibilidade para aceitar o encontro com tudo que ele traz, né? A poesia me parece a mesma coisa. Eu não consigo, para começar, num mundo que faz da serventia um lugar seguro, as coisas têm que servir para alguma coisa, a poesia não se presta a esse papel. Não é à toa que Paulo Leminski criou o termo inutensílio para falar para designar a poesia, né? Eu não tenho a pretensão de conquistar, de ampliar o público da poesia, primeiro porque não com esse tipo de poesia que eu faço. Eu não acho, sinceramente, que o tipo de poesia que eu faço possa ajudar na popularização de algo que é impopular por definição. Não é o mesmo que dizer que ela é elitista. Não estou afirmando que a poesia é elitista, mas ela é impopular mesmo, porque o popular é uma fórmula. É a indústria da cultura, a indústria cultural, que define que algo é popular. É um rótulo. E a poesia não se presta a isso. E ela não se presta porque ela não pode ser quantificada. Fulano entendeu 10 versos num poema que tem 50, então ele não tem como fazer esse tipo de prospecção, né, sobre a importância da poesia. E também porque eu acredito que poesia é menos que um chão seguro onde você pisa, é mais um pântano por onde você tem que se arriscar, porque não há promessa nenhuma. Quando você lê o primeiro verso de um poema,
Não é promessa nenhuma, nem de que aquele será um bom poema até o final. Quanto mais promessa de felicidade, né? Então, é para quem quer se aventurar nessa arte de deslizamentos. É o tempo inteiro você aprendendo a cair, você aprendendo a se equilibrar, e se não der para se equilibrar, a cair com estilo. Mas vai cair, porque aquilo vai te tirar o chão, vai te mostrar coisas que talvez você não queira ver. Né? Então, isso aí não pode ser popularizado. Pode ser oferecido a mais gente, mas popularizado nunca. Você pode ler mais uns versos para a gente? Convivo muito bem com os cães da rua. Me apraz seu velho e bom modo de vida, que os faz, sem ter do que cuidar na vida, medir distâncias de uma a outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me lança um riso cardo, como quem dissesse, e aí, Ricardo? Respondo-lhe, olá, irmão, e a rua, que até há pouco era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal, do quão são irreais o cão e a rua. Convivo muito bem com os cães da rua. Me apraz seu velho e bom modo de vida, que os faz, sem ter do que cuidar na vida, medir distâncias de uma a outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me lança um riso cardo, como quem dissesse, aí, Ricardo, respondo-lhe, olá, irmão, e a rua, que até há pouco era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal, do quão são irreais o cão e a rua, que até há pouco era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal, do quão são irreais o cão e a rua. Vamos falar um pouquinho desse momento que a gente tem uma ideia assim um pouco idílica do que seria esse momento de criação. E há momentos aqui que você falou de uma labuta diária e outros que você falou de uma inquietude que eu interpretei como quase um estado de espírito específico, não sei, mas que talvez sugerisse uma poesia. Como que é esse seu trabalho de composição? Existem momentos diferentes nele? Existe o momento de labuta e o momento de inspiração? Como que funciona isso? Eu trabalho muito para merecer a graça da inspiração. Eu trabalho todo dia, o dia inteiro. E trabalho, às vezes, em coisas como trocar fralda de bebê, lavar pratos. Muitas vezes, o trabalho poético, para mim, está ligado a essas dimensões corriqueiras do trabalho. É uma arte lavar pratos. É você conseguir separar ali numa pia, distribuir os pratos, os talheres. Quer dizer, é um tipo de organização espacial e temporal, com valores rítmicos. É possível partituralizar isso. Claro, eu não fico pensando isso o tempo inteiro, mas é óbvio que funciona para mim como um treino. Você equilibrar pratos e pensar na distribuição das palavras na página, porque muitas vezes eu componho não a partir de uma ideia, quase nunca a partir de uma ideia, eu tenho pouquíssimas ideias, mas a partir de ritmos, de timbres, a partir de estruturas que, muitas vezes, na tentativa de decupar, é que surgem as palavras. Quando surgem as palavras, ok, senão os silêncios também ajudam a compor os planos de dinâmica. Eu fico meses, às vezes, só com as infraestruturas de um poema sem palavra nenhuma, só no até que aquilo vai sendo substituído por palavras. E como que você sabe assim, esse está pronto? Esse eu não preciso mexer. Eu não sei se eu deveria falar isso aqui, porque elas vão ouvir, né? Então,
As minhas filhas têm me ajudado muito nisso, porque desde que cada uma delas nasceu, eu espero que elas não façam reivindicação de direitos autorais, mas eu presto atenção, se elas riam, é no passado, então não tem mais que... Quando reage com graça, rindo, querendo participar, eu sei que está bom. Se sair sem falar nada, porque elas são muito educadas, não vão dizer que está uma porcaria, né? Mas se sair assim de fininho para ir fazer outra coisa, é porque eu entendi que tenho que trabalhar mais. Então, as crianças, não só as minhas crianças, são um teste para o entendimento de que aquilo funcionou. Às vezes funciona, exatamente porque eu trabalho muito com a infraestrutura do poema, às vezes fica frio demais, fica cerebral demais. É bom, mas bom para quê? Para nada. É bom para mostrar que eu sou inteligente, mas e aí? Quando é assim, eu nem chego perto, nem deixo chegarem perto, porque eu costumo brincar que a criação é algo tão íntimo que você tem que afastar as pessoas de perto, porque cheira mal. A criação não é, de fato, não tem nada de idílico na criação, não. Para mim, não tem nada de idílico, não. É muito concreto, muita argamassa, muita pedra. O Rufato fala que se soubessem a sujeira que é a marcenaria do romance, ninguém faria essa pergunta para ele. Eu acho que poesia ainda é pior, porque eu acho que é relativamente fácil convencer o público da qualidade de uma prosa. Uma prosa bem escrita é muito mais fácil de identificar do que um poema bem escrito. Os maneirismos no poema eles podem iludir a escuta, a visão. Maneirismo na prosa não se sustenta muito. O cara ele acaba sendo muito direto, oferecendo de cara o que o público espera. A poesia não. A poesia você tem um momento de atração que não passa quase nunca pelo repertório que a pessoa já tem. A pessoa vai sendo levada para o desconhecido. Enquanto a prosa, você só avança se ela te satisfizer a cada movimento. Isso aqui que está sendo contado, agora é isso, é isso, é isso. Essa linearidade, por mais que estejamos falando aí de uma prosa mais hermética, mais experimental, mas por essa demanda narrativa, ela acaba oferecendo mais daquilo que o leitor já espera. A poesia, você pode acabar o poema, ler 3, 4 vezes e continuar sem saber do que se trata. E ainda assim, este ser um poema que figura entre os grandes poemas de uma dada tradição. Né? Já falando em tradição, a poesia, esse momento, eu queria saber de dentro, de quem faz poesia, esse momento da poesia brasileira, mineira, existe alguma coisa de especial? Como que você vê esse momento? Que momento é esse? Traduz ele para a gente. A gente pode falar só da brasileira, né? Da mineira eu preciso saltar, porque, primeiro, que eu não acredito nessas distinções regionais. Já faz algum tempo, acho que comecei a pensar isso desde o Consenso de Washington. Eu acho que essas distinções regionais elas já não atendem mais, acho que não apontam para nada, como não aponta também poesia feminina, poesia negra. Eu acho que são particularizações úteis, quando muito úteis em determinados contextos, mas que não sequer levam adiante os problemas fundamentais da arte, da palavra. Né? Então, não sei, tem muita gente boa escrevendo em Minas, mas eu não me sinto autorizado a dizer que existe uma poesia mineira, salvo pela circunstância de que as pessoas nasceram no estado chamado Minas Gerais e vivem aqui e tal, mas qual seria o traço que unifica? Não é essa? Ao contrário, existe poesia carioca. Qualquer um sabe identificar a poesia carioca. É muito fácil identificar a poesia carioca. Poesia paulista existe, porque a gente está falando de centro e periferia. Isso que disseram que não existe mais, né? Mas é legal você fazer uma antologia em São Paulo chamada São Paulo SP. Agora vai fazer um negócio falando de BH, é provincianismo e tal.
Então, tem essas questões todas de geopolítica literária que eu prefiro saltar para falar da poesia feita no Brasil, que também eu não me sinto autorizado a dizer que é poesia brasileira, mas é. Então, fica mais fácil dizer. Exatamente porque a diversidade extrema desse país de dimensões continentais mostra como que a gente tem se satisfeito ao longo dos séculos com mais do mesmo. Quando nós falamos de poesia brasileira, estamos quase sempre falando de nomes de Rio e São Paulo, eventualmente algum de Minas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, mas é a lógica da corte que impera ainda, né? E, quando passamos a observar as diferenças de estilos, de faturas, de modos de pensar e fazer, num estado como o Pará, por exemplo. O Pará é um estado que tem poetas importantíssimos, um poeta como Max Martins, que o Brasil inteiro, que o Brasil literário não conhece ainda, ele é morto há poucos anos, Age de Carvalho, que vive na Áustria hoje, e que, se você ler, você não vai falar, é um poeta paraense. Você não vai dizer isso, por várias razões, né? Então, eu sinto que é um momento muito rico na poesia brasileira, é um momento de cansaço da crítica, porque ela não dá conta de acompanhar essa extrema diversidade, e aí ela continua na sua faina incansável de repetir os velhos chavões. E isso tanto faz se é uma poesia de livro, ou, pior ainda, se é a poesia feita a partir dos novos suportes eletrônicos, a poesia entremeada à performance, à dança. Essa, então, pode morrer à míngua, se depender da crítica oficial, a crítica acadêmica e a crítica de jornal, que já nem existe mais, né? Me lembro quando o Arnaldo Antunes lançou o Nome, em 93, o Antônio Risério escreveu um artigo na Folha de São Paulo, ironizando aqueles críticos tradicionais que, coitados, não sabem ler, não sabem ver, não sabem ouvir, e agora tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E não mudou nada de 93 até agora. Não mudou nada. Você pensa, quanto mais eu passei a receber convites para publicar no exterior ou para fazer performances, e muito do que eu publiquei no exterior foi texto escrito para performance, depois que aquilo ganhou uma conformação para livro, os caras ainda se satisfazem em apenas registrar que Ricardo Aleixo e não sei quem tal, utilizam os novos meios. Isso é tudo. Mas de que forma que esses meios são usados, o que isso significa em termos de tensionamento, tanto da criação, quanto da relação com o possível público, quanto com o cotejo, com outras formas de criação. Por exemplo, a gente vive hoje outra coisa boa da poesia brasileira, eu digo outra em relação a isso que eu estou afirmando aqui, que é uma coisa boa, que é a utilização dos suportes eletrônicos digitais. Isso é um dos pontos. Um poeta como André Valias, eu acho que é uma riqueza. Assim, se pensarmos na poesia, até no plano internacional, Valias é um dos pioneiros da poesia digital. É um brasileiro que, quando vai para a Alemanha, entra em contato com isso e começa a fazer já criações que são consideradas por eles, alemães, como referenciais seguros para quem quer seguir essa trilha. Mas onde é mesmo que eu posso ler um único artigo decente sobre a poesia do André Valias? Não existe. É como se simplesmente não existe. Então, a gente continua, os modelos disponíveis aí continuam a reverberar aquilo que se disse, muitas vezes mal e porcamente, sobre o legado de Drummond, Cabral, Bandeira, concretos, acabou. Então, eu estou me confessando aqui alguém que
que tem uma percepção muito limitada do que vem acontecendo de interessante na poesia brasileira, pelo fato de que as publicações que eu leio, os seminários de que eu participo, não me dão a ver mais do que eu penosamente consigo conhecer pela internet ou por ter uma relação de amizade com os poetas que me mandam coisas. Então, eu poderia aqui desfilar 30, 40 nomes de amigos. Mas não é isso que eu quero fazer. Não acho honesto isso. Vim aqui para ficar falando de como meus amigos são brilhantes. Inspeção. Você ficaria impressionado se eu falasse a lista de amigos aqui. Mas não é isso. Eu acho que a gente está num momento que, para tanta riqueza inclusive em termos da diversidade extrema que se pratica hoje no Brasil, precisa haver mais generosidade por parte de tanto da crítica tradicional, quanto de quem se aventura a fazer revistas e tal, quanto também dos poucos jornais diários que ainda oferecem espaço para falar da poesia. Cumprir meu desejo de ser poeta, eu tenho que aceitar essa condição de mais um, porque não acredito naquele poeta que, por ser visto como tal, vai se isolar da manada. Não, todos vamos morrer. Esse já é o dado com o qual a gente tem que lidar. Todos vamos morrer no final. Então, recuando aí, o que não é morte é a vida cotidiana. E me parece que a grande discussão sobre poesia hoje, em qualquer lugar, é de ordem ética. Não dá para discutir, Wittgenstein já havia colocado isso, a impossibilidade de discussão de ética de discussão de estética sem discutir ética. É um par dialético. E, quando nós falamos de poesia, estamos falando de uma arte que se processa, que é feita a partir de um bem comum, que é a palavra. Não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém, pertence à coletividade. Portanto, é uma demanda ética fazer um poema e distribuí-lo à leitura, oferecê-lo à leitura das pessoas. Porque oferecer a leitura é arriscar-se a leituras que você, poeta, não imaginou. Então, eu não posso me sentir senão como mais um, orgulhosamente como mais um que comprou a briga pelo direito a, inclusive, afirmar-se como mais um. Para mim, não é perda me afirmar como mais um. Pelo contrário, é um ganho de cidadania. Eu dizer que sou mais um entre tantos que se pensam como poetas ou que escrevem independentemente de querer ser visto como poeta. Mais um. Você falou aí sobre a questão do momento que a gente vive, que é um momento de conflito entre meios e suportes, é um momento de tensão constante no campo da linguagem. E você, parece, mergulhou nessa tensão e tem trabalhado esse conflito. Eu queria saber de você o que essa relação entre meios e suportes traz para a sua poesia e no que a sua poesia, ou a poesia como um gênero, como uma forma de arte, traz para esse conflito, para essa confusão que a gente vive hoje. Eu tenho cada vez menos pensado na poesia como gênero e mais em poieses. Tanto que muito do que fiz nos últimos 20 anos, às vezes, é feito com restos de letra ou com grafismos que lembram letras, ou, quando há o uso do corpo, coisas que estão mais próximas da dança do que propriamente do que se esperaria de um poeta, né? Ontem mesmo eu pensava, estou organizando uma série de ensaios sobre performance e pensava não no título do livro, mas num movimento que se desenha na escolha dos textos para esse livro,
que é da performance poética a uma poética da performance. Eu estou interessado numa poética da performance, na qual tanto os usos do corpo, quanto o corpo entendido aí também como voz, a voz também como corpo, e a relação que se pode estabelecer de corpo, voz, uso do espaço, a roupa, que eu chamo de arte vestual, com luz, microfone e outros processadores de efeitos, tudo, projetor de vídeo, tudo aquilo de que eu me valho, não me interessa senão pela oportunidade de abrir caminho para a discussão poética. Essa que está me interessando hoje. Porque cada poema ele impõe sua forma, ele impõe o tipo de solução que será dada. Se o poema pode se dar apenas com o uso da voz e do corpo, não há razão nenhuma para utilizar também a projeção de vídeo ou para multiplicar vozes por meio de efeitos. É preciso atentar hoje que todo mundo, poeta ou não, tem em casa meios de gravação, alteração, finalização e distribuição do que quer que seja áudio, seja audiovisual. Todo mundo pode fazer tudo hoje. A pergunta é, por que é que eu preciso utilizar todo o estoque de recursos disponíveis? O poema, o que quer que seja o poema, pede de fato isso? Então, me capacitei, foi uma escolha, até porque não havia, quando eu comecei a me interessar, no final dos anos 80, pelos novos suportes, eles eram inacessíveis em termos de custo. E eu não tinha muitos amigos que tivessem e pudessem disponibilizá-los para mim. Então, eu estudei muito teoria da arte do vídeo, de performance intermídia e tal, até conseguir comprar minha primeira câmera em 97. Eu devo ter lido tudo e visto todos os vídeos e tudo que eu pude ver de performance até adquirir uma primeira câmera que era muito precária, não me dava quase nada. Então, eu tive que inventar. Quando eu comprei essa câmera, eu tinha comprado havia pouco tempo o meu primeiro computador. Então, os meus primeiros videopoemas, eles foram feitos com salva-telas. Eu escrevia porque a câmera não tinha o gerador de caracteres. Então, eu escrevia no salva-telas do computador os versos, filmava a passagem deles, alterava, às vezes, a velocidade. Então, era um negócio feito no facão mesmo, assim, era pré-histórico. Só que eu fazia isso com uma consciência de linguagem que todos os anos consumidos aí no estudo da teoria. Eu fui estudar cinema também, eu conheço razoavelmente bem Eisenstein, cinema russo, de modo geral, o cinema norte-americano de vanguarda. Antes de me meter a fazer, eu fui estudar isso. Eu preciso saber de que eu estou falando, né? Então, hoje, o que acontece é que boa parte das experiências que eu tenho tido chance, porque eu participo muito de júris, de editais, me parece mais um showroom, em que as pessoas mostram ali como que aprenderam a aplicar os efeitos que o fabricante disponibilizou. Ao invés de subverter aquilo, ao invés de envenenar aquilo, ao invés de pedir daquilo o impossível. Continuo achando que são válidas essas experiências, mas estão apontando ainda para um futuro que a gente não pode prever. Mas acho que coisas muito bacanas vão começar a surgir. Por exemplo, tem um cara no Rio, muito jovem, Vitor Heringer, que tem trabalhado performance intermídia de um modo muito responsável, muito sério. O meu amigo Marcelo Saé, eu não ia falar de amigo, mas falei. Marcelo Saé,
que é um carioca que hoje está no Rio Grande do Sul, o Ricardo Corona. São pessoas que trabalham nessa dimensão que me parece ser a mais interessante, de fazer uso daquilo que é preciso para a presentificação, para a apresentação de uma poética, para a explicitação de uma poética, e não para mostrar como é que aprendeu a ler manual. Preparação para o encontro com a pessoa da minha pessoa. Só um preâmbulo, a pessoa da pessoa é um conceito que várias culturas africanas têm, de que dentro de nós, humanos, habitaria um homenzinho. Assim, a gente teria, o Descartes fala nisso, do homúnculo, teria alguma similitude entre o homúnculo e a pessoa da pessoa. De forma que você, quando saúda alguém, como vai a sua pessoa? Não é só um maneirismo, não. Tem uma pessoa dentro da sua pessoa. Preparação para o encontro com a pessoa da minha pessoa. Imagino um corpo magro, de folha solta ao vento. Reconheço seu corpo todo, de sombra, um movimento. Maravilho-me o corpo leve de antílope em liberdade. Atravesso meu corpo velho de menino sem idade.